Durante a semana passada e essa semana, falamos bastante sobre essa questão aí dos semáforos e dos pardais que estão sendo aí instalados na cidade, né? Esses sensores de velocidade, os radares. E agora eu estou aqui com o Cláudio Cardoso, que é superintendente da Autarquia de Trânsito, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Querido Cláudio, satisfação, meu amigo, ter você mais uma vez aqui no programa, tudo bem? Tudo bem, Vila. Bom dia, Vila. Bom dia, Neto, Aline. Agora a Aline está com assistente ali, né, Aline? Tem, é assistente ali. Como é que é o nome dela? Moana. Satisfação, meu amigo, mais uma vez estar no seu programa. Líder de audiência, e eu te encontrei ontem, falei, Vila, quero lá. Eu fiz uma maratona e agora preciso ir lá. Vamos falar aqui. Algumas coisas, alguns pontos, muita verdade, muito fake news, muita incompreensão, muita desinformação. E é importante, nesse momento, o gestor público estar procurando os veículos de comunicação, principalmente aqueles que têm compromisso com a verdade, para a gente estar esclarecendo as coisas e trazendo luz aos fatos, né? Trazendo luz aos fatos, do que é a sua exposição. Muito bem. Essa questão dos radares, Ilhéus precisa, e eu vou, na minha avaliação, precisa. Tá. Acabou. Beleza. Acho que precisa até mais. É o meu entendimento. Mas a gente observa alguns questionamentos de que Ilhéus não precisa dessa quantidade de radares que hoje o município está instalando. E especialmente em algumas localidades. Por exemplo, a turma diz, olha, aqui nunca teve um acidente, ninguém nunca morreu atropelado aqui e ainda assim se instalou esse radar. Como que o governo, como que a autarquia de trânsito fez algum trabalho, alguma pesquisa para instalar um equipamento nesses pontos? Existiu um estudo, né, Vila? Existiu esse estudo. Pronto, primeiro, Vila, nós fizemos, importantíssima, sua pergunta inteligente, bem formulada, fácil da gente responder. Primeiro, nós fizemos reposição. Você sabe que a maioria absoluta, Aline, dos radares que estão operando, que alguns não estão nem operando ainda, mas os que estão implantados, que estão em operação, em autuação, a maioria deles absoluta foram reposição. Radares que já existiam. Se já existia, havia uma necessidade. Concorda? Sim. Beleza? Somente em mais 7 lugares, 7 localidades, foram colocados novos radares. E aí a Aline pergunta aqui do lado, existiu estudo? Existiu estudo. E aí, paz, meu amigo, eu fiquei surpreso com alguns posicionamentos de alguns vereadores, especialmente um que foi em um determinado lugar, que para preservar o nome por questão ética, eu não vou nem dizer o lugar, foi um local, gravar um vídeo dizendo, olha, eu estou aqui querendo saber, tal, porque eu nunca vi dizer que aconteceu nenhum acidente nessa localidade e tal. Ele fez o vídeo, direito dele. E aí, no mesmo dia, nessa região que eu estou dizendo especificamente, uma síndica de um dos condomínios me liga, dizendo assim, senhor diretor, eu quero saber do senhor o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso dar um depoimento, porque eu vi um determinado vereador, fazer uma matéria dizendo que naquela localidade onde eu moro e onde sou síndica de um condomínio, nunca houve acidente. Eu quero dizer para o senhor que em menos de 1 ano e meio morreu 4 pessoas, inclusive uma senhora do meu prédio, minha amiga de muitos anos, que morreu ali por excesso de velocidade, fora os acidentes que existem todo santo dia naquela localidade. Então, Vila, houve sim, Aline, respondendo a sua pergunta, houve estudo preliminar. A gente fez um estudo localidades onde havia maior fluxo de veículos, índice de acidente e localidade de potencial de acidente. Porque a gente não tem que trabalhar só aonde aconteceu. Vai esperar acontecer o acidente para a gente colocar o radar? Não pode. Você tem que trabalhar com prevenção. E o trabalho de fiscalização eletrônica, ele trabalha exatamente nesse norte, de preservar vida, de preservar acidentes. Outra localidade questionada é na região do Abrigo São Vicente, da Conquista. Aquele aí foi um dos questionados também. Ali foi solicitação da comunidade. Ali nós temos o Abrigo São Vicente, que aí
não é todo santo dia, mas ali esporadicamente tem pessoas indo ali visitar, tem a capelinha do lado, aí na frente nós temos o Colégio Vitória, nós temos o SAF, que quando, a depender da pessoa que faz a passagem ali, ele faz um volume absurdo de pessoas ali, e as pessoas, carro menos mal, que tem uma lombada ali, lá na frente tem uma lombada, tem uma faixa levada, né, o nome técnico, uma faixa levada, mas infelizmente os condutores de veículos de 2 rodas, eu não quero estar aqui me dispondo com eles não faixa levada não inibe eles. Eles aproveitam em alguns lugares e fazem até um grauzinho, né? Acelera e aproveita o embalo e faz um grauzinho. Faixa elevada, que é uma coisa muito boa, eficiente também, Vila e Aline, em alguns casos, e eu vejo isso na Zona Sul o tempo todo acontecer, na minha frente acontecer, as pessoas usam para fazer roubadinha. Então, amigo, hoje existe estudo recente, institutos sérios, inclusive o mais recente agora, de uma universidade lá no Paraná, que aponta que o meio de fiscalização mais eficaz para você reduzir índice de acidente de trânsito é a fiscalização eletrônica, exatamente os radares. Então, assim, nada exacerbado, como se diz. O que está acontecendo, na verdade, já é o pessoal se manifestando, ano eleitoral, né? O pessoal já se aproveitando do momento para fazer oposição, Mas, na verdade, Vila, vou para ouvir você, além de vocês têm muita pergunta para fazer. A olho nu, amigo, eu não tenho ainda os dados, porque eu não tinha nada, você sabe, eu vim aqui no teu programa algumas vezes e falei para você que, Aline, que nós assumimos a Sutran sem absolutamente nada. Nós não tinha, eu assumi em 1º de janeiro de 2025, desde agosto de 2024, que o sistema de gerenciamento de multas e radares estavam, e todo mundo sabia disso. Então eu não tenho dados, os números eu não tenho. Estou, inclusive, via ofício, solicitando as forças de segurança para me ter isso em número, em dados, em estatística. Mas a olho nu, eu gosto de usar essa expressão para a gente falar uma linguagem que atenda a todas as compreensões, né? A olho nu é perceptível que os índices de acidente pós-implantação dos radares reduziu drasticamente, Vila. Nós tivemos no final de ano, Neto, um volume de 4 vezes mais, aí eu tenho esses dados, das locadoras, 4 vezes mais o número de carro, de veículo na cidade em virtude dos eventos de final de ano, a LOC e tal, e companhia e tal. Nós não tivemos acidentes na zona urbana. O que é isso? Presença, um bom trabalho de planejamento e execução, que você até reconheceu, né? Da Sutran, aliado, eu sei disso, Vila, e sou grato a vocês, aliado, por isso que eu queria tanto vir no teu programa, porque você é imparcial, você sabe reconhecer, você sabe criticar, essa é a diferença das pessoas que sabem criticar, que acaba sendo realmente a crítica construtiva, que alerta a gente. Eu ouço, eu falei para a Vila ontem, eu ouço o programa de vocês aqui diariamente, por quê? Porque quando vocês falam alguma coisa, eu dou atenção, digo, não está falando de bobeira, não está falando, está falando, então isso aqui me merece uma atenção, isso aqui. Então, nós tivemos um final de ano tranquilo, sem incidente, trabalho de planejamento e execução da Sutran com os agentes de trânsito e a presença dos radares. Isso, para mim, isso aí é ponto pacífico. Em relação a essa questão da arrecadação, é natural. Sim. O cara passou lá e foi multado e tem que ser multado mesmo se estiver passando no limite acima de velocidade permitida na via. Esse recurso que a superintendência arrecada, como é uma autarquia, a gestão desse recurso é interna, né? E pode ser utilizada, por exemplo, recuperação de vias. Vai ser utilizada para recuperação de vias? Como é que vai ser aplicado esse recurso? Vila, você pergunta, e inclusive eu sei que você está perguntando, você tem conhecimento, você é um homem instruído. É lei. Não é questão de que Cláudio Cardoso ou o prefeito vai querer ou não. É lei. Recurso oriundo de multas de trânsito, ela tem que ser aplicada na melhoria da malha viária, na melhoria da infraestrutura do órgão de trânsito. Tem que ser aplicado em instalação de novos semáforos. Tem que ser aplicado em sinalização vertical horizontal. Tem que ser aplicado no trânsito, em asfalto, melhoria do asfalto. Isso. Tem que ser aplicado para melhoria da mobilidade urbana. A finalidade é essa. Mas, Vila, eu não estou querendo isso. Sinceramente, e você sabe que o recurso é uma consequência, vai acontecer. Claro. Vai acontecer. Mas eu até falei, brinco, mas com fundo de verdade. Eu digo assim, tem um pessoal se mobilizando para fazer um protesto
contra a implantação dos radares. Eu dei uma sugestão. Eu digo, por que não levanta, faz um protesto ali? Por que não faz um protesto? Levanta o hashtag aí, hashtag falir a indústria de multa, porque o que se alega é isso, né? Uma indústria de multa. Vamos falir a indústria de multa, então. É fácil. Estou propondo esse desafio. Estou propondo esse protesto. Tá? O prefeito Valderico Júnior, a autarquia de trânsito do superintendente Cláudio Cardoso, está aí montando uma indústria de multa. Pronto. Como é que se fala em indústria? É só não alimentar. É só não botar recurso nela. É só não botar recurso nela. Então a indústria já nasce morta. Eu tô querendo isso, que chega no final do mês lá, abra o sistema, extrato lá e não tenha nenhuma multa, mas infelizmente não vai acontecer isso. Não vai acontecer, porque, Vila, o cidadão de bem, eu estou diante de aliás, de uma bancada de pessoas de bem. Eu tenho certeza que eu sou procurado, Vila. Você sabe disso, que a gente, por conta do lugar, né, Cláudio Cardoso, o lugar que eu estou ocupando, eu sou procurado, inclusive, pasme, com pessoas me solicitando mais radares. Ontem eu estava em um programa, se você me permite, vou até te falar, aqui no Tropa de Elite, lá do Marinho Santos e o Robertinho Scarpita, e tinha pessoas ligando, Aline, pasme, pessoas ligando o programa, 2 ou 3 pessoas ligaram no programa, dizendo que, pedindo, eu queria pedir ao diretor aí, é superintendente, diretor, a mesma coisa, ao diretor aí que avaliasse aqui a minha rua em tal lugar assim, que aqui ninguém respeita nem a lombada, os motoqueiros passam por cima, os carros passam por cima à noite, o pessoal bêbado e tal, botasse um radar também aqui na minha rua. Aí fui para um outro programa que é meio-dia, no centro da cidade, da Araújo Pinho e tal, e lá nesse outro programa de Adilson Neves, né, na Rádio Baiana lá, você é um cara, um gentleman, não tem problema nenhum falar isso aqui, aí quando chegou lá, Adilson com uma certa resistência, meu amigo querido, me deu até uma caneta de presente lá no ar. Aí, Adilson com uma certa resistência lá, e o rapaz que faz esse trabalho massa que Neto faz aqui, também tem um microfone, ele tem um microfone lá. Aí ele diz assim, olha, tem uma pergunta de um ouvinte aqui e tal. O senhor fulano de tal está dizendo que ele está solicitando do superintendente aí um radar lá. Aí já ele disse, não, calma aí, rapaz, mais radar não. Ou seja, a sociedade, o povo de bem, e aí eu não estou aqui dizendo que os outros que estão contra não são pessoas de bem, mas assim, a sociedade, as pessoas ali que estão acostumadas a respeitar as leis, que gostam de andar. Não se preocupam com isso. Não se preocupa com isso, essa preocupação, gente, de radar, não é uma preocupação de quem respeita a legislação de trânsito, não é uma preocupação de quem respeita o limite de velocidade da via. Não é, mas não é mesmo. Eu me preocupo com algumas pessoas que, lamentavelmente, são contra a instalação desses equipamentos. Tem hora que eu olho assim e falei, meu Deus do céu, eu não estou acreditando que fulano, que você muitas vezes tem até uma admiração e tem um comportamento estranho. E é um comportamento estranho. Tipo assim, como é que você pode reclamar que tem muitas viaturas circulando na rua? Não entendi. O que é uma viatura? Viatura é um veículo, é um equipamento que oferece segurança. Gente, o que é o radar? O radar é um equipamento que oferece segurança no trânsito. Qual é a dificuldade de compreender isso? Eu não consigo compreender. Por exemplo, se eu ando em alta velocidade, se eu não respeito a sinalização de trânsito, é óbvio que eu vou ficar chateadinho. Agora, Vila, se me permite uma outra colocação, né? Tem essa discussão entre que 40 ou 50, mas podia ser 60, mas podia ter... Gente, eu estou obedecendo a lei. Existe uma lei. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, essa questão da velocidade. Tem alguns pontos, realmente, que já até falei aqui, mas é importante perguntar. Sim. Vias com 60, vias com 50 e vias com 40. No nosso caso, é só as vias com 60, eu vou deixar você concluir, mas é só a parte do CIT. Pronto, então as vias com 50 e 40. Isso. Porque de alguma forma você tem 60 na cidade. Então as vias de 60, de 50 e de 40. Como é determinada a velocidade nessa via? Como é que vocês técnicos chegam na velocidade dessa via? No CONTRAN, isso já está só sendo em Salvador e nas grandes cidades, existe lei, isso aí, tá? Zona urbana, com grandes fluxos de veículos, a velocidade permitida é 40 km, 40 km, tá? Em áreas de BA, onde tem-se um fluxo mais esticado, que é o caso da BA 001, sim, 60 até 80. Existe um programa
chama Visão Zero. Ele é um programa internacional, mas no Brasil, ele chega no Brasil através do Penatrans. Eles querem reduzir, eles têm uma meta de baixar os índices de acidente de trânsito até 2030, 50%. Para depois eles botar uma outra meta, tá certo? Porque 60%, informação importante, 60% dos leitos hospitalares são ocupados por consequências de acidente de trânsito, tá? Então eles recomendam, inclusive, eles estão querendo baixar para 30 na zona urbana. Eu já acho um absurdo. Aí não tem nem como você dar. Um absurdo. Então nós adotamos os 40 e Vila, por exemplo, na Soares Lopes já era 40. Era 40. Há muito tempo Aí já. nós seguimos a recomendação do CONTRAN, que é zona urbana com grande fluxo, 40. Aí quando começaram a reclamar, porque eu penso, logo estou vivo, né? Eu penso, então assim, eu gosto de ir logo fazer as coisas. Eu não sou aquele cara de gabinete, tá? De cadeira que fico lá só ouvindo. Então, quando as informações chegam, eu vou... Eu tive cuidado, Aline, de ir, Vila e Neto, de ir em loco, em horário de pico e em horário tranquilo. Você não consegue andar com mais de 40 na Soares Lopes, na Avenida Itabuna. Você não consegue andar. Aí você vai dizer assim, mas eu acredito, Cláudio, que naquele trecho entre a rodoviária e a entrada do Vilela não poderia ser 40, poderia ser 50. Fala isso para os moradores da Rua do Mosquito, que a associação ali vieram me agradecer. Eles que pediram aquele radar ali. Porque é muito fácil, Aline, para o cidadão que está passando, né, indo para Itabuna, agoniado, avexado, sai atrasado. Ali é um grande movimento, criança, e ali eu não estou dizendo que está certo ou está errado, não, mas é muita criança na beira da pista ali. E uma forma de você preservar aquelas crianças é como? Porque já que os pais, né, com todo respeito, não têm o devido cuidado, eu tenho meus filhos, eu tenho cuidado dos meus filhos. Mas os pais deixam ali as crianças na borda da pista ali, o que é que a gente tem que fazer, o poder público tem que fazer? Fiscalizar, fazer uma fiscalização eletrônica e botar ali uma redução. Vila, Aline, eu quero ver uma pessoa dessa que vai para o meio de comunicação, que vai gravar vídeo, reclamar de velocidade, ele chegar para uma mãe que perdeu uma filha recém-formada por excesso de velocidade e envolvimento com álcool, que até hoje é um sofrimento, um clamor popular na cidade de Ilhéus. Eu não quero mencionar o nome aqui, por respeitar, todo mundo sabe. Eu quero ver uma pessoa que reclama de 40 km de limite de velocidade, chegar para aquela família, para aquela mãe que perdeu uma criança, uma bebezinha de 1 ano e pouco, ali quase 2 anos, na Avenida Itabuna, por uma caçamba, em excesso de velocidade. Eu quero ver reclamar e dizer que 40 km é pouco. Tem pouquíssimo tempo agora aqui na praça aqui da Conquista, você saindo da praça, sentido Catalão. Isso era o quê? 7h30, 8 horas da noite. Essa rua que você vai pro Catalão ali é bem estreita. Muito estreita. E ali é tudo residencial, gente. Vem uma caminhonete numa velocidade naquela curva que eu achei que ia bater nas casas, entendeu? Então, assim, infelizmente, para esse tipo de motorista, para essa imprudência, ele precisa ser responsabilizado, porque ali é residência, Vila, ali tem muitas crianças, inclusive na praça. Só então, reclama de radar esse tipo de motorista. Pois é. Porque o motorista que já dirige com 40 na via, baseado em que ele vai reclamar do radar? O radar é indiferente. Tendo radar ou não tendo radar, para ele não significa dizer nada. Porque ele já dirige dentro do limite de velocidade. Só quem reclama de radar é quem pode, inclusive, provocar a morte de alguém. Isso. E aí eu fico vendo, né, nós fizemos algumas matérias escrita, né? Eu vi que não estava funcionando muito, eu digo, eu quero ir nos programas, eu vou fazer uma maratona, eu vou conversar no tete-a-tete com os comunicadores sérios, as pessoas sérias e levar essa informação para as pessoas. Aí eu fico lendo os comentários, né? Aí isso é uma maneira de roubar o pai de família já paga tanto imposto e já não sei o quê. Então, você está partindo do pressuposto de que esse pai de família, e eu sou pai de família, você é pai, nós somos pai de família, então eu estou partindo do pressuposto que esse pai de família é um infrator. É um infrator. Simples desse jeito. Simples. Amigo, pai de família tem que ser exemplo, inclusive para os filhos. Para colocar um filho no carro e mostrar para o filho que ele tem que respeitar a velocidade, limite de velocidade, não avançar sinal, respeitar a faixa de pedestre. Você quer ver um outro escândalo, Vila, aqui em Ilhéus? E você anda em Ilhéus, além de você anda em Ilhéus. O outro escândalo aqui é as pessoas não respeitar o direito das pessoas, do pedestre. Eu tenho por hábito, isso independente de estar no órgão de trânsito, eu tenho por hábito dar preferência
É uma questão de educação, dá preferência. Hoje eu tenho uma dificuldade de fazer isso, sabe por quê? Você vai numa faixa de pedestre aqui, aí você para, daqui a pouco passa outro lá pelo lado aqui, sujeito. Aconteceu isso comigo lá na Luiz Gama um dia desse. E na pode, Luiz Gama, inclusive, matar a pessoa que está passando. Tem acontecido disso, muitos acidentes. Na Luiz Gama um dia desse, tinha uma senhora com uma criança para atravessar da Luiz Gama para o lado oposto ali, porque ela estava indo para o centro, eu estava indo no sentido rodoviária. Aí eu de longe, eu fico atento, né? Aí eu de longe, aí liguei o pisca-alerta e parei para a senhora. Vila, veio um camarada com um carro que eu acho que era um carro de lotação, estava cheio de gente, de que lotação, porque estava cheio de um carro velho, um carro já bem ultrapassado. O cara passou, mas quase, Vila. E aí eu me senti culpado, eu digo, quase eu mato a mulher. Tipo assim, por que eu parei? Porque é isso, o sentimento é isso. Por que eu parei? Então, como é que se freia uma pessoa dessa que não tem consciência? A fiscalização Vila, é Sendo a mais punido, não tem eficiente. jeito. É a mais eficiente. E a intenção não é punir, não. A intenção é que ele se eduque. Nós passamos um ano, Vila, sem os Mas se não radares. aprende pequeno, quando é punido lá na educação, tem que aprender quando tá grande. Aprende sendo punido. Dois no bolso. Foi por isso que nós... Dizem que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E quando a gente é criança, nem bolsa a gente tem. Vila, se fosse para exagerar, eu vou te ouvir, se fosse exagerar, seria, eu moro numa rua, que tem uma amiga minha que está ao meu lado, que também mora nessa rua, meu amigo, dali merecia um radar. As pessoas descem numa rua daquela. Melhorou muito com quebra-mola. Com a quebra-mola, mas ainda assim. Que estava ali assim, colocar um ainda assim, porque eles têm uma autoconfiança nos freios e eles descem ali numa velocidade. Aquela ladeira de eu fico numa preocupação, tanto é que foi uma das primeiras escolas que eu fiz ali a faixa, reacendi a faixa de pedestre ali e tal. Eu acho até que eles tinham que colocar uma pessoa ali cuidando ali. Eles descem, Vila, numa velocidade que eu fico assim, às vezes eu fico indignado. Como é que um cara... Descendo Conquista, Belmonte. Belmonte ali, uma velocidade terrível, terrível. Então assim, meu irmão, e para o cidadão de bem, que fica ponto, eu estava conversando com um amigo, ele disse assim, Cláudio, minha preocupação é o 40, porque às vezes, meu irmão, também tem um papel psicológico para a pessoa estar presente. Saiu de casa, fica presente. Entrou para dirigir, liga o carro, fica presente no que está fazendo, atento, tem um radar, ou se não consegue ter esse controle psicológico para estar presente ali, para ficar atento nos radares e tal, baixa, ainda estou dando spoiler aqui, ó, baixa o Radar Bolt, você conhece, um aplicativo, aí diz assim, o Waze também tem, mas o Radar Bolt é específico para radar. O Radar Bolt, você baixou lá, botou no Bluetooth, ele vai dizendo, ó, radar reportado a tantos metros, 40 quilômetros. Radar reportado a tanto metro, 50 quilômetros. Eu não quero, Vila, sinceramente, Vila. Eu acho que de uma certa forma isso meio que burla, porque burla que eu digo no sentido assim, ó. Então aqui eu posso correr mais um pouco. E o ideal não é isso. O ideal é você andar na via toda. A via toda. Mas você entendeu a minha colocação? É que a ideia não é indústria de multa. Eu acho até porque eu estou um ano sem recurso. Eu estou um ano sem recurso oriundo dessa fonte, e estou conseguindo fazer as coisas. Minhas viaturas estão todas padronizadas, inclusive, não sei se você já viu, Vila, com giroflex, que não tinha. Tá? Com sirene, agora sim, viaturas padronizadas, dando condições melhores para os meus agentes de trânsito trabalharem. Então, assim, eu estou sem recurso, estou trabalhando. Recurso é uma consequência. Se o cidadão ilhéense, essas pessoas aí quiserem fazer um protesto, #quebrar a indústria de multa, eu topo. É isso aí. Uma outra reclamação, e a gente vai ficar aqui. Eu falo muito, né, Vila? Não, é importante a autoridade de trânsito esclarecer esses detalhes. Nós já conseguimos esclarecer aqui essa questão da velocidade na via. Aqui é 60, que é 50 e a velocidade da via que é 40. Isso já ficou claro. Uma outra reclamação que é feita é o tamanho das placas de sinalização. Como é que vocês define o tamanho dessas placas? É da cabeça? É uma ideia de vocês? Vai tomar um cafezinho e fala assim, vamos fazer aqui 40 por 40? Ou vocês seguem a legislação? Como é que é isso? Eu quero compreender uma outra situação. A posição de instalação dessas placas. Você tem um semáforo aqui com o radar ou coisa parecida. Como é que vocês instalam essas placas? Quantos metros antes? Quantas placas antes? Como é isso? 100 metros antes
da fiscalização eletrônica e no radar lá, e 50 km Mas tem fiscalização locais- eletrônica. Sim. Tem locais, por exemplo, lá no Bambuzal, ali naquela região da entrada, que tem não só lá, já tiveram outras denúncias de que árvores estavam tapando, inclusive não estava dando visibilidade para o motorista. Ontem a gente, Mas primeiro resolva Ontem à veja tarde- aqui, essa questão de como é. Isso, diga Uma aí, coisa diga por aí. vez, né? É. Pronto, é a resolução do CONTRAN. CTB, meu amigo, ali tudo está... Deixa eu falar uma coisa, Vila. A Mobit, que é essa empresa que está fazendo o instalo nos nossos radares aqui, ela está em São Paulo. Então os caras são especialistas, esse foi o critério também. Os caras são especialistas. Todas aquelas placas que vocês estão vendo ali, tá grande, tá pequeno, tá tudo dentro da lei. Tudo isso tem lá na placa, tem lá dizendo lá a lei que tá enquadrada e tal. Tá tudo dentro do padrão, tudo dentro da lei. Não tem nada fora da lei. Uma outra coisa. Não tem placa grande ou placa pequena? Não, a placa atende, é o que a atende placa padrão, é o que determina a o que legislação. determina a legislação. Sim. Pronto, pacífico, ponto pacífico isso aí. Aí eu estou assim, bem tranquilo, inclusive, Vila, uma outra coisa importante, as pessoas antes de fazerem vídeo, que está no direito de fazer, democracia é isso, depois do advento do celular, né, a pessoa vai lá, todo mundo é repórter, todo mundo né, então vai lá fazer o vídeo, tá, mas assim, se a pessoa tiver, principalmente advogado, só eu ia falar para advogado, o cara que antes de fazer uma denúncia, tá, ou de fazer uma insinuação de que algo está errado, vai buscar se informar. Se a pessoa tivesse o mínimo de cuidado, é só ir e aqui é o ouvinte da Ilhéus FM vai pegar isso de primeira mão aqui, é só ter o cuidado, se você for hoje no portal, no site do Inmetro, tá lá todos os radares que estão instalados em Ilhéus, em funcionamento, estão todos cadastrados lá no portal, acessível ao cidadão comum. Não é que é o gestor do órgão, a polícia rodoviária, não. Vila, Aline, Neto, qualquer pessoa que quiser ter informação sobre esses equipamentos, tá lá, tipo de equipamento, marca, modelo, série, dia que foi ativado, prazo de validade, se foi aferido, se foi aprovado, se teve ressalva, tá tudo lá. E para você inserir, aí já vem a outra pergunta de ali no início, e para você inserir essas informações no sítio do Inmetro, você tem que ter projeto. E é isso que eu ia perguntar. Lá Entendeu, no não? início, rapidinho. Você bem perguntou, rápido mesmo. é porque eu Não, tava... eu sei que você respondeu desse projeto, desse estudo, né? Uhum. É acessível para a população? Total. Onde é que a população pode ver esse estudo? Número 1, parabéns aqui para quem manda um abraço para a vice-presidente da Câmara, doutora Rúbia Carvalho. Antes de qualquer coisa, prudência. Os cabelos brancos da gente não permite mais fazer, né? Rúbia foi lá em loco, na secretaria. Os arroubos da juventude. Isso. Eu fico às vezes preocupado com isso. Foi lá no órgão saber, ela ficou preocupada. Além de vereadora e advogada, tem esse cuidado, né? Maturidade. Teve esse cuidado, foi lá. Cláudio, existe a documentação? Digo, existe, doutora. Existe estudo técnico prévio, existe projeto executivo e existe, isso é uma coisa interessante falar aqui, e existe planta, eu estou falando de que para quem mexe com construção, existe uma planta, um projeto para cada unidade instalada. Ótimo. Então nós estamos assim, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Então, aí como é que o cidadão tem acesso a isso? Número 1, eu estou preparando agora um módulo para encaminhar para a Câmara, por solicitação via ofício da vereadora Rúbia, da mesa. Estou encaminhando para a mesa diretora. Já estou preparando, porque teve um outro vereador que impetrou lá uma denúncia no Ministério Público, né? Aí seguramente os pontos, né, devem ser basicamente esse. Tranquilo, Aline e Vila, tranquilo, tudo dentro da legalidade. Isso me dá uma tranquilidade tão grande. Primeiro, porque eu estou dentro da legalidade, e quando você está com a razão, quando você está dentro da lei, da legalidade, isso lhe tranquiliza. Quando o cara está fora da lei ali, que você fica preocupado, meu Deus, denúncia, tal, não é? Mas você está dentro da lei, você está tranquilo. E segundo, estou tranquilo porque o meu trabalho, o meu objetivo, como pai de família, como ilhéense, o meu principal objetivo é preservar vidas humanas e vidas Então, do modo geral. Não está ainda disponível, mas vai ficar disponível. Vai ficar disponível, vou publicar Certo. isso, vou publicar isso. Muito bem. Na entrada da cidade, a Aline perguntando sobre isso, nós falamos essa semana, foi instalado ali um radar, e eu fui essa semana no Salobrinho e no retorno
eu fiz questão de observar a questão ali da placa de sinalização da velocidade da via. Onde a placa está instalada, realmente a visibilidade é muito comprometida. Mas muito comprometida, por quê? Por conta dos galhos, dos bambus que estão ali. O que pode ser feito ali é fazer a poda desse bambu, é tirar a sinalização daquele ponto, colocar em outro. O que é que pode ser feito? Já foi feito ontem à noite. Foi feito ontem à noite. Ontem à noite, Ótimo. porque a gente vai nesses programas igual o seu e as pessoas... Nós questionamos aqui. Eu sei, a informação chegou a mim. Sobre algum comentário legal que você falou assim, Vila disse que o radar não vai atrás de ninguém. Eu achei legal isso. O radar não vai atrás de ninguém. Achei legal isso. Quando eu não estou podendo, eu boto as pessoas para ficar ouvindo, né? Aí assim, rapaz, a Vila falou uma coisa engraçada, interessante. Não é engraçado, interessante. Vila falou assim, radar não vai atrás de ninguém. Então, pessoal, é bom ficar atento. Radar não vai atrás de ninguém. Então, eu estava em outro programa ontem, uma pessoa entrou, você falou, e uma pessoa também entrou no ar falando. Então, ontem à tarde, à noitezinha, um pouquinho da noite, mandei uma equipe lá tirar uma placa antiga que tinha de 50 km, antiga, estava toda barrotada lá e tal, mas podia estar sujeito a confundir e dar ferramenta para um cara questionar na justiça uma autuação ali. Então, pedi para tirar aquela moto e fizemos a poda. Você, no sentido vindo de Itabuna e Itabuna. Exatamente. Vindo, você vai ver que está tudo livre, as placas, os radares estão tudo visíveis e vamos manter isso. O senhor falou que são 100 metros antes do equipamento? É 180 metros, assim. Certo. Informando a velocidade da via. Isso, a velocidade da via e que tem fiscalização eletrônica. Pronto, fiscalização eletrônica seria a primeira placa, é isso? A primeira placa. E a segunda placa... Já é o 50 km, já é a velocidade da via. Da via. Não teria possibilidade da superintendência gastar um dinheirinho a mais e, sei lá, colocar... Pecar por excesso, né? Pecar por excesso, colocar antes, tipo assim, 200 metros antes, informando a velocidade daquela via. Sim. E aí estaria saindo, obviamente, da obrigação de informar 80 e a velocidade e que tem um radar. Sim. Excesso, seria uma prevenção. Colocar antes... Bota mais uma placa. Sim. Poderia. A superintendência hoje teria condição de fazer isso? Vila, Por quê? É muito legal. Porque eu penso que os argumentos se cessam. Porque não teria. Vamos reclamar do que agora? E a ideia havia ser 40, 50, exatamente. Não é aquele trecho, como eu falei. Então, se você coloca na via, por exemplo, vamos lá. Eu entendi ali, perfeitamente. Eu sou super a favor também no radar, super a favor, super. Eu tenho o mesmo pensamento. Só que assim, ó, a cidade passou um período muito longo sem presença. Sem presença da Sutran, sem multa para nada, sem nenhum tipo de fiscalização na cidade. Então, infelizmente, é claro, é errado, mas infelizmente as pessoas se acostumam a andar de qualquer jeito. Inclusive, nem saber qual é a velocidade daquela via. Entendeu, Vila? Eu lembro que rolou uma polêmica na própria Avenida Soares Lopes, que tinha a placa de 40 e placa de 50. Então, assim, eu cheguei aqui em Ilhéus e já não funcionava direito a fiscalização. Uhum. Eu não sabia, por exemplo, a velocidade das vias daqui de Ilhéus, porque tinha um lugar que não era sinalizado, não tinha radar, não tinha nada. Então, assim, eu não estou falando por mim, mas eu estou falando pela população que se acostumou a não ser fiscalizada e, de repente, já vem dessa forma. Então, eu acho que tem que ter o radar, isso aí é a minha opinião, tem que ter, mas eu acho que tem que ter também uma campanha maior e uma sinalização maior na cidade, não apenas naquele trecho e não de supetão, tem que ter a via toda sinalizada com aquela velocidade. Já fiz 2 reuniões com a engenharia de trânsito e falei, eu sei que tem coloquei até com condicionante lá, isso não precisa ontem, por isso que na hora que eles foram limpar o bambu lá, ainda a empresa, estão aí ainda, estão fazendo a feição de alguns que foram recém-instalados. E eu disse, bicho, se isso tiver que ter um ônus a mais, eu vou dar um jeito lá na frente te pagar isso aí, não sei, que a Sutran agora não está podendo fazer, mas vocês têm essas placas aí. Aí eu usei essa expressão que usei com você aqui, eu quero pecar por excesso. Eu quero botar mais uma placa, eu quero botar de cada lado mais uma placa mais distante e tal, porque eu também sou usuário, Vila. O que as pessoas estão reclamando agora, só a diferença de mim para algumas pessoas é que eu gosto de respeitar. Você sabe que a BR, essa Salvador aqui, a 116, é lotada de radar. Teve uma época da minha vida que foram 12 anos, claro que eu andava mais aqui pelo ferry, mas quando não dava, eu ia pela BR aqui. Aí teve uma época que encheram, lembra que até hoje estão lá, encheram de radar ali, eu nunca tomei uma multa.
Porque eu sempre tive esse cuidado de ir, mas eu sei que é cultura. Vila e Aline, nós estamos na construção, num processo, em Ilhéus, de construção de uma nova cultura. No trânsito, eu estou falando. No geral, mas estou falando de trânsito aqui, de trânsito. A sociedade ilhéense tem que abraçar esse projeto de fiscalização eletrônica para a gente educar as pessoas. Eu passei um ano para as escolas. Maio Amarelo, nas escolas. Investindo aonde? Na base, nas crianças. Setembro, Semana do Trânsito, fizemos um evento grande ali em frente à Catedral de São Sebastião. Levamos simuladores, pista de... Aliás, simulação, né? De pista, simulador de carro, quando nós conseguimos isso através de um amigo e tal. Montamos toda a estrutura, agentes treinados, que tem uma turma que são boas para isso lá, para dar palestra, para orientar e tal. Passamos um tempo orientando. Antes de implantar os radares, não sei se vocês tiveram conhecimento, nós fizemos uma semana de blitz educativa. Fizemos uma semana de blitz educativa. Fizemos material gráfico, distribuindo, falando da importância do trânsito. Então, assim, nós passamos um ano trabalhando, porque eu aposto muito nessa geração aí, ó. Eu aposto muito na geração futura, que a gente criar essa cultura. Agora, Vila, quando eu entro no carro, já tenho algumas 3 filhas já adultas, né? Que eu tenho um neto e tal, mas eu tenho uma raspa do tacho lá de 1 ano e 7 meses e um de 7 anos. Quando eu entro no carro, a primeira coisa que ele fala, eu vou fazer, mas eu liguei o carro, porque eu oriento eles, o centro, papai. Eu também. Então, se você pratica, você está ensinando seus filhos com exemplo. Diz que a palavra convence e o exemplo arrasta. Imagina então, o superintendente, né? O superintendente, não está com cinto. Tem que dar exemplo, meu amigo. Olha, celular, conectado no Bluetooth o tempo todo. Foi o tempo todo assim, Cláudio? Não. Eu não tenho que ser hipócrita nem demagogo aqui. Em alguns momentos a gente, né? Mas agora eu tenho a obrigação, exercendo o papel que estou exercendo, assumindo o lugar que estou, de andar, de ser irrepreensível, como diz o apóstolo Paulo na Bíblia, de ser irrepreensível. Claro que em alguns momentos a gente está sujeito ali, é ser humano, está sujeito. Mas andar ali, eu acho que é isso, Vila. O apelo que eu faço à sociedade ilhéense é que abrace esse nosso projeto de preservar vidas, porque lá adiante as pessoas vão dizer assim, estavam certos. Eu tenho, Vila, conversando agora com um amigo da 68, ele disse assim, Cláudio, eu ainda não mensurei isso numericamente, mas eu estou tirando aqui a quantidade de ocorrência que nós tínhamos à noite com acidentes envolvendo carro e moto e carro, a gente, digamos assim, de 10 caiu para 1. De 10 caiu para 1. E você sabe, Vila, disso. A gente abria, eu já falei isso aqui hoje, a gente abria os sites, os sites de notícias, os blogs, o negócio. Todo dia tinha vídeos lá de toda hora. Toda hora com acidente. Toda hora você está vendo isso, mas acabou. Os radares. E ainda assim com os radares, eu fico lá na sede administrativa da Sutran, fico na Soares Lopes, tá? Aí tem os radares ali, tem um que fica bem próximo à coisa ali. Ainda assim, Aline, com a presença dos radares, tem algumas pessoas que passam, eu fico olhando de veículo de 2 rodas, de moto, que eles não gostam que falem deles, que são trabalhadores, aí tudo bem. Mas os caras passam, o que está atrás, mete a mão na placa para poder... Aí tem alguns aí de outros segmentos aí que não é esses que são legalizados no Sutran, que aí bota lá um durexzinho, lá como é que fala? Aquela fitinha preta de energia? Fita isolante ali para poder dar uma disfarçada na numeração. Então, as pessoas, ao invés de se adaptarem a respeitar a lei, ficam burlando, procurando a lei. Falando nessa turma aí que desrespeita a legislação, que tem essas motos, nós já falamos aqui anteriormente, mas a Superintendência de Trânsito, Polícia Militar, Ministério Público, vocês não estão planejando fazer uma grande operação para retirar mesmo de circulação essas motos, especialmente as motos, são motos irregulares, motos com a placa adulterada, porque no momento que o cara chega lá e coloca um Durex na placa, ele está adulterando a moto. Né? Ele está adulterando ali a identificação daquele veículo. Motos com Catron aberto, que faz aquele barulho terrível. Eu morro de inveja quando eu vejo em outras cidades essas operações. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei sensacional. Uma operação grande, o Catron foi tirado dessas motos e um rolo compactador, amigo, amassando tudo. Tem imagem que é sensacional, porque traz um certo alívio, tipo assim, Ilhéus vai ter
ou não vai ter? Os caras fizeram um rolezinho de Natal ano retrasado, ano passado, e passa na cidade inteira. É como se a cidade não tivesse autoridade de trânsito, não tivesse polícia, não tivesse Ministério Público, não tivesse autoridades. Um absurdo total, um incômodo total. Nelson Costa, Avenida Lotes, sofre com isso. Avenida Jardim Atlântico ali, a turma sofre com isso. Teotônio e Vilela, aquela via principal, Teotônio e Vilela, a Paulo Souto, a turma sofre com isso. E em várias localidades, a turma sofre com isso. Tem gente fazendo entrega de iFood, fazendo entrega de pizza. O cara tá dando grau com a moto e ele tá com a marca do iFood, ele tá com a marca da pizzaria, da hamburgueria. Tipo assim, ó, não tá nem aí. A sensação é que pode fazer. Nós, na aquisição que nós fizemos agora de vários equipamentos, inclusive foi aí que veio os giroflex, com as sirenes, nós compramos bafômetro, Sutran agora, tá? Já para esse início de ano, com a implantação de radar, vai vir tudo concomitante aí. Compramos bafômetro daquele, o passivo e o ativo. O passivo é aquele que você tem, o ativo é aquele que você tem que soprar. E o passivo é aquele que, se o sujeito se nega a soprar, você está conversando com ele, colocou próximo a ele, já captou. E compramos também, para sua alegria, que você fica triste, né? Que você fica com inveja, para sua alegria, compramos também um equipamento que tem um nome, Neto, me ajuda, pesquisa, Neto, rapidinho aí. O nome é difícil de falar, é decibímetro. Não, é decibelímetro. Decibelímetro, pronto. Compramos aqueles equipamentos. O Ministério Público já está também querendo, existe já um TAC para isso, na verdade, tá? E a Polícia Militar, e vai ter, amigo, vai ter essas operações. Nós precisamos fazer isso pelo cidadão de bem, pelo pai de família que trabalha, pela mãe de família que acabou de, parturiente, que acabou de ter criança ali, que está na recuperação, na convalescência do parto ali, que não consegue dormir, que o bebê acorda, porque os caras se acham no direito. Ali é um caso. Os caras sobem ali... Na cidade inteira, amigo. Para poder impulsionar para subir a ladeira ali, os caras barrocha mesmo, meu irmão, que a criança dentro de casa acorda, lá no quarto, trancado, acorda e toma susto e tal. Então, assim, vai ter, Vila, vai ter. Ilhéus terá... Presta atenção, nós passamos um ano, o prefeito Rodrigo Júnior me deu a missão. Cláudio, você precisa ordenar o trânsito de Ilhéus. O trânsito de Ilhéus é uma Índia. E um dia desse eu estava numa reunião e uma senhora que pertence a uma organização não governamental me repreendeu na plenária lá, eu estava na mesa lá, e ela disse assim, opa, retire sua palavra, diretor, porque a Índia, isso é xenofobia e tal, mas é uma força de expressão. Né? Eu falei, o trânsito de Ilhéus era uma Índia. O trânsito de Ilhéus era uma Índia. Nós já temos melhorado algumas coisas. E nós vamos melhorar muito até chegar no nível de excelência. Eu quero, Vila, eu tive conversando com o sindicato dos agentes de trânsito, com o meu amigo Jair Almeida, mandou um abraço para ele. Eu estava dizendo que o Cidatran, ele nasceu em Ilhéus através do saudoso Valério Bonfim, certo? E hoje o Cidatran está na Bahia toda. Está na Bahia toda. Eu disse para ele que eu quero que a Sutran, a autarquia de trânsito de Ilhéus, seja referência para a Bahia toda. Mas não é por vaidade minha, não. É porque eu sou ilhéense. Eu estou diretor da Sutran. Virão outros. Mas o que eu quero fazer é de maneira que o próximo que me suceder, ele chegue e encontre por onde dar continuidade, o que eu não encontrei. Eu encontrei papel, uma mesa e papel lá e zero de informação. Nem os e-mails do Ministério Público, dos órgãos de controlador e fiscalizador eram respondidos. A gente começou a fazer esse trabalho de construção. Hoje a Sutran tem uma Jari funcionando, que é a junta que julga os recursos. Nós estamos um setor de defesa prévia funcionando na marca, porque não somos responsáveis de botar radar na rua, a gente com palme autuando e você não ter a ferramenta, porque só tem que ter isso, até essa informação é importante. O momento do radar da autuação, da atuação do agente de trânsito é uma autuação que vai gerar uma notificação para o usuário, para o proprietário de veículo, para o condutor. E com essa autuação, e com essa notificação em mãos, ele tem aí o prazo de 30 dias para fazer uma defesa prévia. E aí essa defesa prévia é julgada. Se ela for indeferida, no caso, se ela for indeferida, ainda tem o direito a entrar com recurso na Jari. Ah, sim.
que é uma segunda instância, não chega a ser um STF, não, mas um STJ, digamos assim, uma segunda instância, que o cara vai lá mas enquanto é isso, está suspenso ali, ele não tem pontuação na carteira, ele não precisa pagar, então tem todo um processo legal. E a outra informação importantíssima, Vila, que eu quero dar para a sua audiência aqui, é que os radares, todos eles instalados em Ilhéus, eles só estarão autuando para avanço de sinal vermelho até as 23 horas. Das 23 horas até as 6 da manhã, você não precisa, e até vou melhorar aqui, você não pode ficar parado em sinal vermelho. O radar só vai pegar avanço de velocidade. Se você está ali, se é 40, passe, não precisa parar, está vermelho, com atenção, por causa das transversais, né? Isso. Vou dar um exemplo. Lomanto Júnior, Sapitinga. Tá vermelho, fica ligado se não está saindo alguém da Sapitinga, passa com seus 50 km, mas não pare. A gente não quer ninguém... Por que depois das 23 horas o semáforo não é programado para ficar intermitente? Porque ele perde a função de pegar a velocidade. Ah, certo. Entendeu? Entendi. Ele perde a função de pegar a velocidade. O ideal seria isso aí. Entendi. Mas, por exemplo, o motorista ele está liberado depois das 23 horas para passar pelo sinal vermelho. Obviamente, ele vai ter que prestar atenção para não provocar um acidente. Isso. Porque se está vermelho para ele, significa dizer que está verde para alguma outra via. Pronto, então ele tem que estar atento para isso. Mas ele está autorizado apenas para passar no sinal e não para avançar um limite de velocidade. Exatamente. Entendi. Exatamente. E intermitente, ele perde essa função. Entendi. Agora, filho, deixa eu falar uma outra coisa que é importantíssima. Eu tenho chegado amigos, né? Pessoas, Cláudio, eu não sou contra o radar, não, meu irmão, mas, velho, eu fui passar em tal lugar assim, era 40, e quando eu me atentei, eu tava com 45. Eu digo, calma, tá tranquilo, tá tudo certo. Porque existe uma tolerância de 7 km, não é percentual, como as pessoas pensam, que é 10%, 20%. A lei federal, a legislação não trabalha com isso. É km. Aonde é permitido velocidade mínima de 40 quilômetros, você pode passar até 47. Aonde é 50, você pode passar até 57. Ou seja, no final, chega quase para os 50 que as pessoas querem e para os 60 que as pessoas queriam. Entendi. Tá? Então, a pessoa vai passando, e quando olhou para ali para o velocímetro, passou com 45, passou com 40, até 47 você não é autuado. A pessoa é notificada que passou com 45? Não pega. Nem pega. Entendi. O radar nem pega, nem faz a leitura dele. Um outro fake news que eu gostaria de deixar claro. Gente, esse tipo de informação, diretor, utilidade que você está passando pública, aqui, isso é de muita informação. A população precisa ter conhecimento disso para que deixe até de falar bobagem. Né? Deixa de falar bobagem, porque, gente, é uma bobagem em cima da outra, é uma sequência de imbecilidade. Pelo amor de Deus. Vila, um assunto tão sério, Aline, um assunto tão delicado, para mim, eu encaro isso com uma responsabilidade tão grande, que eu não estou jogando para a plateia aqui, falando com muito sentimento, muita verdade aqui. E eu fico triste, ontem à tarde, fizeram alguns órgãos de imprensa aí, alguns sites de notícia até sério, que eu respeito, não tenho relação pessoal por não ter tido a oportunidade, na verdade, de conversar e tal, tem relação pessoal. Mas aí, eu vi dois. Um eu não, já é costume mesmo, não vou lembrar. Mas um site de notícia sério aqui publicou uma imagem de IA dizendo que nós estávamos instalando ontem à tarde um frisson na cidade, inclusive o prefeito, naquela inauguração, você estava presente, o prefeito perguntou, Cláudio, acabou as instalações? Eu digo, finalizamos, prefeito, estamos só na fase de aferição, né, dos equipamentos que você, aquilo que eu falei aqui, para você poder cadastrar no Inmetro, você tem que fazer a aferição, tem que ter todo um processo legal para ser, um rito legal para ser cumprido. Aí, quando é à tarde, começa a pipocar mais um radar sendo instalado, Sutran ataca novamente, mas na Praça Cairu. Aí era dois caras segurando em um poste só, botando um radar e tal, você viu essa imagem, Neto? Aí eu pego aquilo ali, aturdido, e pego a imagem, mando para George, o engenheiro de trânsito, George, o que é isso aqui, tal, George, kkkk, isso é IA.
Colocaram até na catedral. Mas Negão, deixa eu te falar assim, mais um canal de notícia sério, um jornalístico. Eu não vi no canal Você tem que ter tem que ter discernimento, tem que ter. Com certeza, o assunto é sério. Como é que é? O assunto é sério. É um canal de notícia, só não é sério, né? Só não é sério. É um canal de notícia, só não é sério. Porque tem que ter esse filtro. Eu sempre valorizo, Vila, Aline, Neto aqui, eu sempre valorizo, não estou aqui falando isso aqui porque estou no ar. Eu falo isso a você nos bastidores com você, Vila. Valorizo muito esse teu programa, esse programa de vocês aqui, porque quando tem de falar, ele desce o sarrafo mesmo, né? Com esse, e aqui a gente tem esclarecimento de coisas. Por exemplo, eu cheguei aqui, no make-off aqui, tomei uma aula de cacau. Tomei uma aula, eu sou de Mutuípe, eu não sou de Mutuípe, meu pai é de Mutuípe, você falou do prefeito de Mutuípe aqui, e você trouxe informações aqui, e eu fiquei pensando, esse cartel que o ministro está dizendo que pode, não é meu tema, não é assim, só porque eu aprendi aqui, que pode estar sendo feito para comprar o cacau lá fora, ele pode estar sendo feito para comprar o cacau aqui também. Sim. Esse deve ser o mesmo grupo que está monopolizando para poder... É porque quando o volume de cacau chega muito grande... os caras pegam o preço daqui e jogam lá embaixo. Porque existe uma oferta do produto no mercado. Você tem uma oferta de produto no mercado, né? A lei da procura, né? E da oferta, então o preço cai. Eles trabalham em todos os sentidos com o objetivo realmente de derrubar o preço. São danados. Eu fugi do meu tema aqui, do Mas é objetivo. importante. Não, pode dizer que eu aprendi, estou sendo sincero com você, eu aprendo. Eu gosto de porque o que é que se espera da imprensa? É informação. Não é isso? Exatamente. É informação para a gente se preparar, para a gente se... Né, Estou cheia de mensagens ainda que precisa. Pronto, vamos ouvir o povo. Vamos ouvir o povo. Cheia. Não vai dar tempo para todo mundo. Eu gosto de conversa, eu gosto de esclarecer as coisas aí. Tem algumas mensagens, gente, que alguns ouvintes mandaram aqui, perguntando ali daquela questão do bambuzal, e ele já respondeu. Então eu não vou colocar. Tá tudo limpinho, pode passar lá agora, tá tudo limpinho. Mas tem um ouvinte aqui que falou que se limpou, não tá. Eu vou primeiro aqui, vou na ordem. Gidelso mandou áudio pra gente. Ô Gidelso, da voz. Olá, bom dia, Vila Nova, Aline, equipe do Tabuleiro. Vila, quem fala aqui é Gidelso Silva, eletricista, tudo bem, campeão? Ô Vila, aproveitando aí que o Cláudio da Sutran, ele se encontra aí no seu programa, eu sei que você já fez essa pergunta várias vezes aí para ele, no ar, e até então eu não vi a resposta dele. Mas aproveitando, já que ele se encontra aí, né, dando entrevista, pergunte para ele, no tocante àquela área ali do lado da Buriti, na central de abastecimento, onde ele mandou colocar, né, 2 placas, e depois alguém, entendeu, ou mandou no olheiro, não sabe realmente quem tirou, mas alguém, a pedido de alguém, foi te retirar dessas placas. Isso com o objetivo Perfeito. de voltar a As estacionar placas na que área foram indevida. colocadas, ficou claro ali. A ideia é só aproveitar o tempo, viu, Gidelso? As placas foram instaladas e aí arrancaram as placas. Algum cidadão de família, de bem, alguma coisa assim, chegou lá... Os que estão reclamando dos radares, né? Certamente. Certamente. Aí foi lá e arrancou a placa. E agora faz como? Amigo, esse local que ele está dizendo aí, eu já fiz a reposição 3 vezes. Mas isso tem um custo, Vila. Certo. Mas eles tiram, vão continuar fazendo. Eles tiram não e a gente não acha mais. Não tem condição de fazer a sinalização na pista? Vamos fazer porque eu estou esperando. Porque uma coisa às vezes depende da outra. Estou esperando a CEINF, eu solicitei a CEINF fazer uma requalificação. Porque certo. A sinalização com faixas, com pinturas, tem que ter um asfalto arrumadinho, tal. Você vê que a da 13 de maio ali tá bonita, aparece a sinalização, porque o asfalto tá novinho. Então estou esperando o Gabriel ter uma folgazinha aí, melhorar a chuva, para me fazer a sinalização e colocar a placa novamente. Aí vou fazer umas garras no poste, na haste, fazer para ver se fica. Eu já coloquei 3 vezes. Em alguns lugares de Ilhéus, já foi colocado 2, 3 vezes, as pessoas arrancam. Por que Pintar resolve. Pintar também resolve. Por que não tomam providências legais, polícia? Porque, tipo assim, roubou o patrimônio público. Não tem imagens do local, não. Se chegar na Buriti, se chegar alguma coisa, ele não consegue fazer imagens, Eu tô agora, quando eu fizer, eu já alinhei inclusive isso, quando eu fizer agora a sinalização com faixas e colocar novamente as placas ali, eu vou colocar uma câmera nossa ali. Pronto, aí não tem jeito. Tá respondido aí, amigo. Mensagem. Tem mensagem aqui, que são muitas mensagens. Gerson Santos mandou aqui.
Ao secretário, gostaria de saber quanto foi a arrecadação em multas dos novos radares nos meses de dezembro e janeiro. Não teve, né? Não teve. Não teve. Porque foi até... educativo. Isso, foi educativo. Esse recurso será destinado à melhoria das vias e uma campanha de educação no trânsito? Deve ser. Sim. Já tinha respondido anteriormente lá. exatamente. É lei, tem que ser. Marconi mandou aqui. Queria fazer um pedido. Pedir ao secretário que instalasse nas imediações da Avenida Esperança, no caso o radar, pois está cheio de gente ameaçando com motos em alta velocidade, com descargas modificadas. E uma quantidade de motociclistas que trabalham com o aplicativo dando grau. Abraços, parabéns. Eu vou pedir para ele, eu vou pedir, assim como eu recebi ontem um pedido também, para instalar um ali na ACM, nas mediações ali, dali do Modiales ali. Ah, sim, ali. do Parque Infantil. É isso. É verdade, uma lombada ou um radar. Eu vou pedir que as pessoas... Eu botava radar. Eu vou pedir às pessoas... Qual é o nome dele aí? Desculpe. Não, tudo bem. Esse cidadão Marconi, pediu aí. Eu vou pedir para o Marconi que faça um ofício, mande para lá, que eu vou condenar isso. Fazer, entendeu? E aí depois eu vou submeter isso ao crivo da sociedade. Vou vir aqui no programa de Vila, o que é que a sociedade acha? E aí ele deve ter algum motivo de estar pedindo isso aqui. Certamente mora no local e sofre. Entendeu? E sofre então com é isso. muito fácil para o cidadão que mora lá na zona tal, querer passar de um local a 1.000 por hora sem levar em consideração o que os pais de família, as famílias sofrem ali. Tem um lugar ali, Vila, naquela onde nós estamos falando ali o tempo está correndo, né, Vila? Ali naquela rua ali, na ACM, que você, para sair de Pitoco, vamos falar rapidinho. Para sair de Pitoco, você pregar a CM ali, meu irmão, eu passo ali, às vezes, 10 minutos que ninguém para. E tem um pedido de faixa ali, de retenção, uma faixa de pedestre, com a retenção ali, o povo não para. Então, meu amigo, sei não com esse povo nosso, não. Jair Fontes mandou lá no Instagram. Ele perguntou sobre o estudo de viabilidade, que você já falou, e perguntou quantos radares já foram instalados na cidade. Quer falar, Vila? Já respondeu. 7 localidades a mais só. Houve reposição dos que existiam. A reposição foram de quantos? Porque tem muita coisa que já foi respondido. Né? Não, eu sei, mas é porque ele perguntou o total de radares que estão na cidade. Ao todo nós temos 29 radares implantados e não todos ainda estão funcionando. Porque, por exemplo, vou dar exemplo, o da Conquista, esses que foram feitos, está no processo de aferição, mas ao todo, depois de aferidos, serão 29 radares. Novos, só 7. Novos, só 7. Só 7 localidades. Pronto. 7 localidades. Gente, presta atenção na entrevista, porque tem muita pergunta que, inclusive, já foi feita e já foi respondida. Redundante, né? Ana Freire mandou aqui, essa faixa de pedestre ao lado do Gabriela Center é muito perigosa. Não teria como colocar uma faixa elevada? Possível. Estudar, vou pedir para a engenharia fazer um estudo de viabilidade, sim. Tem mensagem de Quequeta. Oi, Quequeta. Doutor Reinaldo. Bom dia, meu amigo Vila Nova, bom dia, Alene, bom dia, Neto. Veja só, queria que vocês questionassem aí o entrevistado no sentido de ele responder se realmente houve um estudo técnico para que fosse determinada uma velocidade de 40 km entre o trecho rodoviária e entrada do Antônio Vilela, né, através de radar, se ali é uma rodovia. Levando-se em conta que no Pontal, na Lomanto Júnior, o trecho é permitido 50 km, no Savoy é 50 km. Né? Se realmente ali há essa necessidade de ser determinada a velocidade de 40 km. Uma vez que ali quase que não é a travessia, porque de um lado é só o bambuzal, né, do lado direito de quem vai, e só tem algumas casas ali, fruto de invasão, do lado esquerdo. Se realmente a necessidade, ou se 50 km não seria a velocidade ideal. E, novamente falando que eu não sou contra radar não, eu sou a favor. Né? Quanto mais radar, mais segurança. Valeu, bom dia, um abraço. Irmão. Por que 40 naquele trecho se ali é uma rodovia? Primeiro, você chegou a falar até dos pedestres ali, né? Do pessoal do Mosquito e tal, mas... Se é irregular ou não a ocupação, o fato é que existe muitas famílias morando ali e crianças, aí que já deve ter percebido isso, muitas crianças ficam ali em cima e aconteceu comigo, Vila e Aline, aconteceu comigo, eu quase mato uma criança, uma época dessa ali, passando com limite de velocidade baixa. Uma pessoa do outro lado
chamou a criança não olhou para o lado que eu estava vindo no sentido da rodoviária Pernambuco. A criança atravessou, graças a Deus que os freios do meu carro funcionou perfeitamente, mas eu quase me jogo no manguezal para salvar a vida da criança. Eu não uso esse corte seu, eu quase mato uma criança. Cuidado. Não, eu tô falando isso. Muito bem lembrado. Já estou me antecipando. Isso. Nos dias de hoje, tem uma ruma de maldoso aí. A gente tá gravando, tá filmando, tá transmitindo. Grato, pelo cuidado então, comigo. Grato, é necessário que a gente fale, porque o que tem de maldoso ainda é Você entendeu o que eu falei? E ficou claro. Respondendo aqui, a necessidade de se colocar 40 quilômetros é devido ao número grande de crianças que fica literalmente no berço da pista de rolagem ali, no acostamento, e que às vezes, por ser criança, não ter noção do perigo, eles correm, atravessam, e aí se você estiver em alta velocidade, você não consegue controlar. Mas o grato aí pelo carinho comigo, assim, quase acontece um acidente. Acontece um acidente comigo, quando uma criança atravessou e eu ia, graças a Deus, que eu consegui frear. Exatamente. Márcia Catarino, ela mandou uma mensagem aqui, foi o que eu até já falei, ali na Arthur Lavigne, vindo da Praça Santa Rita, deveria ter um radar, porque os carros passam com muita velocidade. Aqui nas antigas já teve muito acidente, um poste próximo à casa de Tarcísio, agente de trânsito. É ali onde eu falei exatamente. Nós falamos mais cedo, saindo da Praça Santa Rita, indo para o Catalão. Sim, exatamente naquela rua. Nós falamos mais cedo ali sobre isso. Aí ela comprovou aqui, porque ela é moradora ali daquela região, né? Eduardo Oliveira também mandou mensagem. Eduardo Oliveira, dá voz. Bom dia, Aline, Vila. Eu peguei o bonde andando, que eu cheguei há pouco do minuto, que eu estava no centro, fui coletar sangue. Eu gostaria de explicar. Eu interferi ontem. Cláudio participou em outra rádio, eu interferi, falei com relação ao trânsito aqui na Praça Santa Rita, mas veja bem, eu quero especificar, eu não estou falando com relação à oficina, a questão da oficina é com a própria prefeitura. O que eu estou questionando é aquele que você sabe, Aline, também, é o trânsito que vem da Monsenhor Evaristo e que passa direto para Crispim Jorge. É disso que eu estou falando. Quando é que vão procurar consertar? Porque esse dia teve uma colisão de um carro com uma moto. Fazer a rotatória. Eu dei uma ideia de vir pela rua falei sobre isso aqui. Da igreja. Quem subir o plano inclinado, subir pela rua da igreja, e quem for daqui da Praça Santa Rita, seguir pela Monsenhor Evaristo. Não tem condição de fazer isso em uma faixa de pedestre que necessita aqui. Obrigado aí, um bom dia. Desculpe se eu estendi. Nós já falamos sobre isso. Você disse que ia pedir para fazer um estudo. Eu pedi esse estudo e pasme. Vai chegar uma hora que a gente vai prevalecer a necessidade. Mas pasme, a maioria dos moradores não querem. Tem pessoas ali que não querem. Não querem o quê? Mas não tem querer. Não, aquela rotatória não tem querer. A gente vai ouvir, aí é que é coisa de segurança. Isso é fora, inclusive, você não tem como chegar numa rotatória daquela e você, obrigatoriamente, você tem que entrar para fazer a rotatória. Não, mas ele não está nem falando da rotatória, não. Ele está falando de fazer o binário. Isso, o binário. Entendi. É do binário. É o binário. Exatamente. A gente precisa... Eduardo, né? Isso. Eduardo. Precisa requalificar, fazer o asfalto da rua de dentro. Nós vamos fazer isso aí. Inclusive, você falou até da praça, né? Na praça tinha um projeto, tinha uma ordem de serviço, mas por conta de outras prioridades surgiram, ficou para o segundo momento, até porque tem uma complexidade ali, por causa de você até me sinalizou ali, que a gente precisa resolver aquilo ali. Que ele falou aqui, a gente vai. José Moreira mandou uma mensagem também pra gente. Fala, amigo. Vila Nova, meu amigo, bom dia para você e toda a equipe do programa Tabuleiro e a todos os ouvintes que estão ouvindo e assistindo no YouTube o seu programa. Vila Nova, por favor, pergunta a Cláudio Cardoso aí. Se esse pessoal, que é os engenheiros de trânsito, por que eles não fazem um estudo para colocar uma faixa elevada ali de frente ao Jardim Atlântico e outra cá, próxima ali ao Mangue Seco, de quem vem Ponte Nova, sentido Zona Sul, Olivença? Porque ali é o seguinte, ali tem os ônibus que faz aquele retorno ali, é obrigatório. Então aquilo ali não tem uma faixa elevada, não tem nada para que esse pessoal que vem de lá da Zona Sul, sentido Pontal, atravesse aquela via ali, faça aquele contorno ali, decente, porque ali a qualquer momento vai ter um acidente. O pessoal, quando vem sentido Ponte Nova Olivença, você vê aquela ruma de carro parada ali, quer dizer, não tem preferência para ninguém, não tem uma sinalização. Eu acho que já deveria isso aí, ter tanto do lado do Mangue Seco, como do lado de frente ao Jardim Atlântico, essa faixa elevada.
Meu amigo, muito obrigado. Tenha um bom dia, Vila Nova. Valeu, meu amigo. Muito pertinente, meu amigo. Antes é porque não tinha contrato. Hoje a gente já tem um contrato, estamos aguardando. Fizemos a solicitação de autorização do CIT para a gente fazer, que é a LIBA, e nós vamos iniciar junto com a Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, com o Gabriel Andrade, fazer as faixas elevadas que temos à disposição, e a prioridade número 1 é aquela ali do Mangue Seco. Pronto, a faixa elevada do Mangue Seco. Ele fala de uma outra faixa elevada, eu não sei se tecnicamente vai ser possível, porque tem uma faixa elevada já, tipo assim... Já tem bem próximo. 30 metros antes. A do Mangue Seco já tem estudo, cabe. Tá, A da outra eu não acredito. A da outra eu não acredito que tenha um cabimento, porque já existe. Lá, tá em funcionamento. Inclusive foi exatamente no local que a Anitra foi atropelada e morta. Sim, vamos lá. O Helder mandou aqui, com relação aos radares, o meu questionamento é, por que a Sutran investiu tanto em radares em tão pouco tempo e continua sem investir em sinalização há tanto tempo? Um exemplo é a falta de preferência na rotatória do Hospital de Ilhéus. E outro questionamento é, existe a possibilidade de rever alguns trechos onde não tenham escolas, em locais de pouca circulação, a mudança de velocidade de 40 para 50? Tudo é possível. Tudo é possível, mas a princípio foram feitos estudos que apontam, e eu expliquei isso aqui, zona urbana, a velocidade é 40 km. Em relação à sinalização, eu acho que ele pontuou, ele colocou um caso pontual, que as pessoas estão me cobrando realmente, que é colocar uma faixa de preferencial ali na rotatória do Hospital de Ilhéus. Mas no geral, como é que é o nome dele? O Helder. No geral, nós temos feito aí, durante o ano, sinalização em muitas Ilhéus, está com outra cara, as pessoas verem isso. Nós estamos sinalizando bastante aí, temos feito um trabalho bacana, com os recursos pouco que nós temos, mas temos feito muita coisa. Mas esse ano, com certeza, a gente vai avançar, inclusive, ele não tocou, inclusive, tenho que buscar recurso e meios de fazer sinalização de placa suspensa, aquelas indicando para o turista, dizendo tal lugar, isso não está faltando. Inclusive, aquela placa ali, antes de você pegar a ponte Jorge Amado, em frente à catedral mesmo, tem uma placa lá grandona que mostra os locais. Meu Deus do céu, tá totalmente enferrujada, tá horrível. Isso é um você cuidado passa por baixo ali, você vai caminhar, você olha assim por baixo, você fica com medo. É nossa meta para esse ano, meu amigo Helder. Mensagens. Gustavo, do Morado do Porto. Oi, Gustavo. Nova, bom dia, Aline, bom dia, Neto. Queria fazer uma pergunta ao secretário aí, que na cabeceira da ponte do Vilela tem uma placa de 50 quilômetros lá, antiga. Pedi a ele para retirar. Já tiramos ontem. E outra pergunta que eu queria que você fizesse a ele. Ele falou que podou. Eu acho que eles não podaram não, direito não. Tá mal podado. Pode falar para ele aí, por favor. Valeu, viu, querido. Neto, Aline, pode fazer a pergunta, não precisa botar no ar não, só fala para ele. Já tá. Eu passei agora de carro e acabei vendo. Valeu. Não tá podado direito lá não, tá escondendo sim, e escondendo um semáforo também. Se tiver escondendo, poda de novo. Exatamente. Poda de novo. E a placa já foi, amigo, tirada ontem à noite, viu? A placa de 50 km antiga que tinha lá no poste, ela não está lá mais e uma poda foi feita. Se não está contento, a gente refaz. Pronto, refaz, só mais um pouquinho só para o que... Mensagens? Nazal, manda mensagem. Queridíssimo amigo José Nazal, dá a voz, meu irmão, diga aí. Bom dia, Cláudio, Aline, Neto e todos. Por favor, pergunta a Cláudio se ele tem conhecimento que o Estado já está autorizado a passar para o município, desde 2017, o trecho da BA 649, que vai aqui da esquina do IME, Canavieiras com Oswaldo Cruz, até o Banco da Vitória, no quilômetro, mais ou menos no quilômetro 9. Ele tem conhecimento que já está autorizado para passar para o município? Valeu, Nasa. Um abraço, meu amigo Nazal, porque eu tenho um grande respeito e estima. Tenho sim conhecimento, Nazal, que essa área aí já está municipalizada. Inclusive, eu ia colocar um radar no Banco da Vitória ali, porque Por que não bota? É carente ali. Salobrinho tem dois, se eu não me engano, né? Salobrinho tem dois, um trecho menor. Mas eu tenho conhecimento sim, mas eu falei do radar só para dizer que eu tenho conhecimento sim, Nazal, mais grato. E, Nazal, eu peço, inclusive, meu amigo, pelo seu conhecimento, pela sua importância em Ilhéus, que sempre que você tiver algumas coisas assim de informação e tal, me faça uma visita ou me convide que eu vou até você me passar, porque você é um acervo ambulante, né? O plano que Google, cobra sempre o Google. aqui. Ele cobrou aqui, não foi? Não consegui fazer, Vila, tem que ser honesto, não consegui fazer, é caro.
Você já deu uns 2 prazos também aqui. Não, dei um só. Eu vim aqui e falei que em junho eu faria, agora não dou mais prazo. Aí depois você deu dezembro. Porque, não, só falei de... Não, só foi um prazo só, então. Só um prazo só. Só dei até junho. Não consegui fazer pelo seguinte, primeiro porque é caro, porque a gente vai chegando, sentando na cadeira, você vai... Eu não era eu cheguei lá, mas hoje eu tô sabendo um pouco mais. Sou obrigado a estudar. Às vezes minha mulher até reclama, que eu fico lá lendo a apostila, lendo um documento que me manda e tal, para entender. Então, assim, a Sutran, ela faz o levantamento, mas quem tem que fazer um plano de mobilidade urbana é uma empresa especializada. E não é barato, Vila. E aí... Fica em torno de quanto aproximadamente um plano desse? 1.600.000. Só as propostas que eu encontrei, 1.600.000. Aí encontrei uma que era 1.200.000, aí dizia que não era muito referência e tal. Pedi até uma que entrasse com aquele... Cheguei até a mencionar isso aqui, com recurso para que a gente não perdesse aquele prazo de abril. Lembra aquele prazo de abril? Recordo. Acabou que tinha que ter dinheiro na frente, eu não tinha dinheiro, eu estava com um pire ali na mão, ali lá na fazenda, pedindo para poder pagar aluguel, pagar água, pagar luz, que eu peguei ali, você sabe, paguei sem fonte nenhuma de receita, nem os palmezinhos para os agentes de trânsito trabalhar tinha. E aí a gente acabou que... Aí veio a ideia que saiu aqui do seu programa, disse, olha, claro, não é bem assim que o plano de mobilidade urbana necessariamente precisa do plano diretor. Não precisa. Mas que casando, você consegue reduzir o valor. Talvez eu não consiga nem isso mais, porque o plano diretor está quase pronto, acho que já foi até para a Câmara, se eu não me engano, né? Sim. Acho que está nesse pé aí. Mas esse ano a gente retoma, Vila e Nasal, eu sei que Nasal cobrou aqui ali também, mas esse ano a gente retoma essa discussão, mas prazo eu não vou dar mais, não vou pisar nessa casca de banana mais não, porque não é fácil. A gente não pode tudo, a gente às vezes chega lá achando, eu vou fazer, mas não é bem assim não. A gente pode quase tudo. Quase tudo. Tá. Tem que ver parceiros, né? O município tem que encontrar parceiros aí para, sei lá, para tentar fazer, porque é importante o plano de mobilidade urbana. Muito importante. Mano, e precisa. Aliás, a malha viária de Ilhéus é muito antiga. Isso. E o volume de carro aumentou muito. E é impressionante, Vila. Assim, são, às vezes, assim, ações pequenas que você faz no trânsito que dá uma fluidez, uma Agora, Cláudio, em relação, a gente está falando da questão de trânsito, veículos que não são da Bahia, são de outros estados, especialmente veículos de locadora, que por acaso foram multados em Ilhéus nos últimos anos. Eu tomei conhecimento que existe um volume enorme de recurso em todos os estados da federação. Recursos de Ilhéus em todos os estados da federação e especialmente em Minas Gerais, Belo Horizonte, porque é onde tem a maior quantidade de carros de locadora. Os carros estão emplacados lá e estão espalhados no Brasil inteiro, e em Ilhéus não é diferente. A maioria das locadoras, das grandes locadoras, os carros eles emplacam em Belo Horizonte. Esses carros acabam cometendo algum tipo de infração aqui no trânsito. E esse recurso não chega na cidade. Como o município pode fazer, e aí a superintendência, especialmente, que tem interesse direto de buscar esses recursos? E nós estamos falando de milhões. Isso. Em torno aí, aproximadamente, eu acho que me parece que 15 milhões. É muito dinheiro. 15 milhões porque existe esse valor, sabe de onde surge esse valor aí? São aquelas empresas recuperadoras de crédito que chega lá dizendo assim, olha, você tem 15 milhões... Mas se não tiver 15, tem 5. Tem, ok. Que então, já ajuda. Já ajuda muito. Vamos lá, Vila, vai esclarecer melhor para o ouvinte. Os carros que vêm de outros estados a Ilhéus, qualquer momento, seja de férias ou enfim, e ele comete uma infração assim, quando ele volta para o estado de origem, ele vai licenciar o emplacamento dele lá, o carro dele lá, ele paga aquela multa. Aquela multa ela vai para uma conta nacional, Renainf. Mas ele vira uma conta, o Renainf é uma conta nacional. Existem 2 maneiras de você buscar esse recurso de forma direta. A terceira eu não vou colocar não, porque seria você contratar empresas de recuperação de crédito, os caras cobram 20% e blá. Isso é uma... Mas falando pelas vias... A outra também é legal, a terceira, mas falando das 2 vias mais viáveis, vamos dizer assim. A primeira é diretamente pelo órgão. Eu estou tentando, desde o início do ano, não é fácil.
Já fiz, inclusive, criei boletos lá para Minas Gerais. E encaminhei, levantei os valores, encaminhei boleto, mas não obtive sucesso. Então, o caminho mais prático, mais viável, eu estou indo agora a Salvador. Eu não pego o avião e chego lá na porta do cara e bate na porta da empresa lá, campeão, eu vim buscar meu dinheiro aqui. Quando eu digo assim, praticidade, né? Para mostrar o seguinte, rapaz, o cara de Ilhéus lá do trânsito veio aqui. E tem interesse. E tem um detalhe. Tipo assim, com certeza tem dinheiro do Brasil inteiro. Mas se é Ilhéus que tá lá batendo, se é Ilhéus que vai... Ó, a prioridade é de Ilhéus aqui, porque os caras não estão mandando papelzinho. Tá mandando e-mail. Os caras tá vindo aqui para tirar o dinheiro que é deles. Eu tô solicitando agora uma reunião com o nosso querido amigo Max, diretor do Detran. E aí esse agora é o meio mais prático, mais tranquilo, que é você fazer um convênio específico para isso. Aí o próprio Detran faz essas cobranças e o dinheiro chega. E aí o Detran repassa. O Detran faz o repasse. Tira uma pontinha lá, né, normal. É natural. De administração, a taxa de administração, e repassa o que valor. Seria em torno de quanto aproximadamente aí que vocês imaginam que pode chegar de todos os estados, né? De todos os estados. Aproximadamente. Aproximadamente uns 4, 5 milhões. 4 milhões. Que imagina daria para fazer muita coisa. Só com esse dinheiro aí já daria para pagar o plano de mobilidade urbana, que é uma dificuldade aqui, e ainda sobra dinheiro para várias outras coisas. Inclusive, recuperação de vias, comprar mais viaturas, mais fardamento, os palmes necessários, mais radares, porque eu acho que deveria colocar mais 15 radares na cidade aí. 15. E eu sou obediente, viu, Vila? Você está dizendo... Mais 15. Bota aí da rodovia, do Banco da Vitória para cá. Vai colocando, amigo. Vai colocando. Quem quiser que se adeque, né? E acabou. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não vou dar R$1 para vocês. Você pode ter certeza. Ontem não dou um conto, porque eu vou andar no sapatinho. Tá bom. Ontem eu recebi um ofício assinado por uma pessoa que também não teve dificuldade nenhuma de se apresentar, né? Ele foi lá protocolar a informação da manifestação no dia 31, no domingo, contra os radares, o excesso, a instalação abusiva de radares na cidade. E é uma pessoa, que eu não vou declinar o nome aqui por questão de ética e respeito, e é uma pessoa que fez parte do governo, nos 2 mandatos do governo anterior. Então, assim, velho, para mim é inconcebível. Uma pessoa, inclusive, que é um educador, um formador de opinião, uma pessoa tal. Então, assim, fazer política com isso? Porque aí não vem dizer para mim que... Não, porque se não tem empresa de transporte, se não está sendo atacado diretamente, né, tendo prejuízo diretamente por conta disso aí. E o cara faz um movimento, cria um movimento desse para poder querer desgastar, para querer uma coisa que nós estamos fazendo para preservar vidas, eu não consigo entender. A outra é uma matéria, porque todo mundo surfa na onda, né? Uma matéria. Todas as multas podem ser canceladas por causa de uma lei de botar pisca-pisca em todas as... O cidadão foi do governo nos 2 mandatos anteriores, e por que não colocou isso em prática? E por que não aconteceu? Será que não é porque uma lei municipal não pode suplantar a lei federal? A legislação federal, o CTB, o CONTRAN? Então, assim, tem coisa que... Gente, vamos parar com... Eu estou fazendo aqui um apelo até, inclusive. Vamos parar de fazer politicagem com coisa séria. Nós estamos falando de vidas humanas. Nós estamos tratando aqui com pessoas que perderam entes queridos, que não vão ver mais. Mães que perderam filhas, mães que perderam parentes, pais que perderam filhos, filhos que perderam pais. Nós estamos tratando de assunto aqui que mexe com o sentimento das pessoas. E nós não estamos aqui pensando em outra coisa, nós estamos pensando em preservar mais vidas para que mais sofrimento não venha a ocorrer. Então, parem de fazer politicagem, vamos encarar esse tema com a seriedade e com o respeito que o tema merece, Vila. Superintendente, muito obrigado, viu? Sua participação aqui no programa. O tempo estourou já. Eu sei. Só para dar uma justificativa, que tem muitas mensagens ainda, mas não vai dar tempo, gente, de colocar. Forte abraço, amigo. Meu amigo, eu agradeço, Vila, pela oportunidade. Eu estava querendo mesmo vir aqui no teu programa, te falei isso ontem, tá? Me sinto à vontade na tua bancada. Tem pessoas que acham, mas Vila para mim é o cara que mais, que eu gosto de todos, mas assim, uma entrevista inteligente, que dá condição da gente responder as coisas. A Aline aqui, esse do lado aqui, sempre dá as cutucadas também, mas legal, sempre pertinente. Eu agradeço a oportunidade, meu amigo, dizer a você que eu estou à disposição, a Sutran, eu na condição de diretor, estou diretor,
Estou à disposição do seu programa, à disposição aqui dessa equipe sua aqui, e precisar do seu amigo, eu estou à disposição, tá? Muito, muito grato pela oportunidade. Viu? Forte abraço, meu irmão. Bati Abraço, um papo irmão. aqui com Cláudio Cardoso, superintendente de trânsito em Ilhéus, falando aqui da instalação dos radares, da sinalização, de modo geral, aqui em Ilhéus. E aí, Fia, vamos nessa? Vamos nessa. Vamos nessa, se Deus quiser, amanhã. Amanhã não, na segunda, né? Segunda.